Hoje nós vamos falar sobre a igreja como corpo de Cristo. Mas antes eu quero falar para os irmãos lembrar que nós estamos num jejum de 21 dias e durante esse jejum nós estamos orando pela igreja perseguida. E então nós vamos assistir um pequeno vídeo sobre uma pequena história de alguns crentes na Nigéria que têm passado essa perseguição. E depois nós vamos continuar. Pode passar o vídeo. Nós passávamos a noite escondidos nas montanhas. De manhã voltávamos para as nossas casas e trabalhos. Quando a noite caía, voltávamos para a floresta para dormir. Essa é a realidade em todo o oeste africano. Comunidades cristãs constantemente atacadas. Ataques violentos, como os do grupo radical islâmico Boko Haram, não são exclusivos à Nigéria. Países vizinhos como Camarões, Chad e Níger também enfrentam essa violência brutal. Quando eu morava em meu vilarejo, em 2013, o Boko Haram atacou nossa comunidade à noite. Mataram muitas pessoas e queimaram nossas igrejas. Nós fugimos para um vilarejo chamado Vrekek. Eles atacaram mais uma vez e queimaram todas as casas. Roubaram todas as nossas posses. Em outubro de 2015, fugimos para Zelevet. Eles vieram à noite outra vez e queimaram as igrejas. Eu não sei nem dizer quantas pessoas eles mataram. Com uma rotina insustentável e mais um ataque violento, Fadi e sua família tomaram uma decisão. Empacotaram as poucas coisas que ainda tinham e foram para Kosa. Foi ali que a Portas Abertas encontrou com ela recentemente e descobriu que Fadi também carrega várias cicatrizes no coração. A irmã mais nova dela foi sequestrada em 2015. O nome dela é Vusa e ela tinha 14 anos quando foi sequestrada. Ela foi até a fazenda com amigos, mas não voltou com eles. Quando minha mãe ficou sabendo, não conseguiu enfrentar a situação. Ela morreu 2 semanas depois. Durante o ano de 2021, a Portas Abertas distribuiu ajuda emergencial para mais de 3.000 cristãos em Camarões. E essa ajuda não pode parar. Eu estou surpresa de ter recebido todas essas bênçãos na minha vida. Estou muito, muito feliz. Eu preciso que Deus fique comigo durante toda essa situação para que Ele haja poderosamente em minha vida e eu veja sua face no final do dia. No dia 12 de junho de 2022, milhares de igrejas, no Brasil e na América Latina, levantarão um clamor pelos cristãos perseguidos no oeste africano durante o Domingo da Igreja Perseguida. Organize o DIP na sua igreja. Participe! Na Ásia e bem aqui perto de nós, aqui na América Latina, também no México. Irmãos, essa é a realidade da Igreja de Deus em muitos lugares. Pessoas sofrendo, sendo perseguidas por sua fé. Agora existe algo poderoso, é que eles não deixam o Senhor por nada. Amém? Isso é tremendo. E existe uma missão chamada Portas Abertas, que ela trabalha diretamente com essas igrejas. Onde ela sabe que tem um grupo sendo perseguido pela sua fé, eles vão lá e ajudam. E esse ano a nossa igreja geral, todas as igrejas da paz, vão se mobilizar para mandar uma grande oferta no dia 6 de março, próximo mês, no primeiro domingo do mês. Nós vamos levantar uma oferta a todas as nossas igrejas. E todo o valor que entrar naquela oferta vai ser enviado para Portas Abertas, que é essa missão que ameniza a dor desse pessoal e a super necessidade deles. Então se prepare nesse dia, ore, sabe? Missões é algo do coração de Deus. Deus vê isso com muita seriedade. A igreja que está vivendo em liberdade deve se preocupar e abençoar aqueles que estão vivendo nesse aperto por sua fé. Vamos orar agora pela nossa palavra. Pai, em nome de Jesus, eu abençoo nessa noite cada um que está aqui nesse lugar, pedindo ao Senhor que abra o nosso entendimento, que haja uma
iluminação do nosso coração, inclusive daqueles que estão assistindo agora pelo YouTube também, que eles possam receber a iluminação do Senhor, que esta palavra possa transformar as suas vidas para sempre, em nome de Jesus, amém. Amém. O nosso tema hoje é: a igreja é o corpo de Cristo. Talvez você fale assim, todo mundo sabe, mas para muitos cristãos, infelizmente, para muitas pessoas, a igreja é apenas uma instituição que tem um CNPJ, que recebe doações e faz doações. Para outros, a igreja é apenas eles chamam de pronto-socorro espiritual, talvez até nós mesmos já chamamos aqui, porque quando nós olhamos para a instituição, nós pensamos, é um lugar onde se recebe ajuda e assim por diante. Mas a igreja não é um pronto-socorro espiritual, porque senão quando as pessoas pensassem, eu tenho uma necessidade espiritual, aí eu vou à igreja buscar ajuda. Quando eu considero que eu não tenho nenhuma necessidade, então eu ignoro a igreja. E tem muita gente no mundo que não tem a menor noção do perigo espiritual que está vivendo e não reconhece que tem uma necessidade. Então eles não vão nunca buscar na igreja, porque eles nem reconhecem que precisam, embora todos nós precisamos da bênção de Deus. A igreja também não é uma associação de ajuda humanitária ou social, ela faz isso também. É um dever da igreja também fazer isso. Mas a igreja é muito mais do que isso. Se a igreja fosse apenas uma agência de distribuição de alimento, de ajuda social, então as pessoas mais abastadas pensariam, eu não preciso da igreja. Mas a igreja é algo tremendo. Jesus disse, eu estou edificando a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Quando eu vejo o que Deus está fazendo no mundo através da igreja, só me encoraja para ser mais dedicado, mais consagrado a Deus. Amém? Isso é muito importante. Igreja como corpo de Cristo. Essa frase, corpo de Cristo, é uma metáfora comum do Novo Testamento, quando se trata de igreja como um povo que foi redimido pelo sangue de Jesus, e não importa qual a denominação que a pessoa é, qual o seu nível social, sua raça, de que cultura veio, todos aqueles que entregaram suas vidas para Jesus com sinceridade, se tornaram um com todos, e nós somos um só corpo, o corpo de Cristo na terra. Então, essa metáfora, essa comparação da igreja com o corpo, é porque exatamente é isso que ela é. A igreja é composta de vários membros, assim como o corpo físico é composto de vários membros. Eu tenho 10 dedos nas mãos, mas se faltasse um desses, eu ia ter dificuldade de segurar o microfone. Eu poderia perder um só dedo do pé e eu teria dificuldade de andar. Então ninguém quer perder nenhum dos membros, porque todos são necessários no corpo. Então nós como igreja aqui, eu não estou vendo uma multidão de pessoas, estou vendo um corpo, o corpo de Cristo nesse lugar. E é isso que eu quero que você comece a passar a pensar dessa forma, que nós não somos uma instituição, nós fazemos parte de uma instituição sim, para facilitar as coisas, mas nós somos o corpo de Cristo nessa terra, amém? Ao entrar no mundo, Cristo assumiu um corpo físico que foi preparado para Ele. Primeiro, Jesus sempre foi Deus, sempre existiu desde a eternidade. Na criação do mundo, Jesus estava presente. A Bíblia diz em João que Jesus, Ele é o Criador de tudo. Ele diz assim, Ele estava no princípio da criação. Todas as coisas que existem foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que existe se fez. Então Ele sempre existiu por toda a eternidade, Ele não tem começo nem fim. Ele sempre estava unido com a Trindade, o Pai, Filho e Espírito Santo. Mas um dia surgiu um desastre na terra, uma catástrofe espiritual, quando o homem pecou, desobedeceu a Deus, foi expulso do jardim, foi amaldiçoado, morreu espiritualmente, foi separado de Deus. A criatura foi separada do Criador e ficou sem esperança nesse mundo. Então Deus mandou que o seu Filho viesse, assumisse um corpo físico para se identificar com os seres humanos e para poder tornar possível essa junção do sagrado com o humano e formar o corpo de Cristo na terra.
Amém? Então, quando uma pessoa vem aqui na frente entregar a vida para Jesus, talvez uma pessoa bem errada, como eu era, como muitos de nós éramos, ela talvez nem pensou de entregar a vida para Jesus, mas veio aqui na igreja. Eu já ouvi essas histórias. Pastor, eu nem acreditava na Bíblia, mas eu fui lá porque minha namorada insistiu, ou um parente meu, e na hora da pregação, aquelas palavras entraram no meu coração, e quando o pastor fez o convite, quando eu percebi, eu já estava no meio do corredor, fui levado. E talvez ele veio pensando, eu vou lá, eu vou dar o nome nessa igreja, porque eu acho que eu preciso dessa igreja. Na verdade, você não estava dando o nome para a igreja, você estava se tornando igreja, um com a igreja, um com Cristo. Há uma transformação, uma metamorfose. Quando a pessoa entrega a vida para Jesus, ela se torna um com Cristo, ele vem e se mistura. A Bíblia diz que a nossa vida agora está escondida com Cristo em Deus. Aleluia! É isso que nós somos agora, a igreja. Em Hebreus, no capítulo 10, versículo 5, o escritor de Hebreus diz: por isso, ao entrar no mundo, por que entrar no mundo? Porque Jesus não estava nesse mundo. Como eu falei agora há pouco, ele vivia na eternidade com o Pai e com o Espírito Santo. Ao entrar no mundo, Cristo disse: sacrifício e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Jesus, ao entrar nesse mundo e se deparou com a situação do mundo, ele fez uma declaração para Deus, porque quando ele falou, sacrifícios e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim, e ele disse, eis aqui estou, Deus, a meu respeito foi escrito no rolo do livro, e eu estou aqui para fazer a tua vontade, ó Deus. E sabe qual era a vontade de Deus? Que ele morresse, que ele desse a sua vida para nos salvar. Então, quando você fala em Jesus pessoalmente, ele não morreu na cruz, ele por si só, por nos amar, ele nos ama e não tem dúvida do amor dele, e ele nunca vai deixar de amar, mas ele morreu por obediência ao seu Pai, que mandou ele aqui a essa terra, e disse, eu vou preparar um corpo para você, e você vai se tornar um com os seres humanos, e você vai apresentar o meu amor fisicamente para esse povo da terra, e mostrar para eles que eu, o Deus poderoso, não faço apenas discursos, mas eu vou lá pessoalmente, eu vou tocar neles, eu vou dar comida para eles, eu vou abençoá-los. Amém? E Jesus, quando veio, ele tornou possível criar o seu corpo aqui na terra, composto por mim, por você e por todos aqueles que já nasceram de novo. Esse texto de Hebreus capítulo 10, versículo 5, que nós lemos agora, que quando Cristo entrou na terra, ele disse, não sacrifícios e oferta não quiseste, mas um corpo preparaste para mim. Ele está mencionando os Salmos 40, versículos 6 a 8. Esse salmo era uma profecia, antes de Jesus vir à terra. O salmista já tinha dito a mesma coisa, sacrifícios e oferta não quiseste, mas preparaste um corpo para mim. Irmãos, o povo do Antigo Testamento, os judeus, eles matavam animais, faziam sacrifício todos os dias, para aplacar a ira de Deus pelos pecados deles, mas não tinha solução definitiva, era apenas uma coisa temporária, que aplacava a ira de Deus, e que trazia um alívio para o coração, para a consciência dos judeus, que teriam que fazer de novo isso, e repetir todos os anos, sacrifício após sacrifício, e que não resolvia o problema da humanidade, mas que aguardava até que viesse o verdadeiro Cordeiro de Deus, até que viesse um da descendência de Adão, que escolhesse, saísse daquele sistema lá e pudesse pagar a dívida, mas não havia ninguém na terra, não havia ninguém que pudesse fazer isso, porque todos pecaram. Agora, quando Jesus veio, não como descendente de Adão, mas ele entrou nessa terra com um corpo físico, a Bíblia diz que ele se tornou homem, agora ele veio e possibilitou essa restauração da intimidade do ser humano com Deus novamente, porque Jesus veio e assumiu o nosso lugar na cruz. Quando ele estava lá na cruz, ele estava recebendo o castigo, que era a exigência da justiça de Deus, para restaurar de novo o relacionamento de Deus com o homem. Então a punição que eu e você merecíamos, para poder voltar para Deus, só através desse
pagamento dessa dívida. E sabe qual era o preço? Era o sangue de um inocente, de alguém que nunca pecou. E Jesus foi esse que nunca pecou. E Ele veio e entregou sua vida na cruz. E Ele assumiu o meu lugar. A Bíblia diz, lá no Antigo Testamento, a alma que pecar, essa morrerá. Então todos os seres humanos morreram espiritualmente, ou seja, foram desligados de Deus. A criatura foi desligada do seu Criador por causa do pecado. Mas Jesus veio e morreu em nosso lugar. Logo nós assumimos a vida dele e passamos a ter vida eterna novamente com Deus. Isso é muito maravilhoso. A Bíblia diz que isso é um mistério dos tempos antigos que foi revelado em Jesus Cristo. Ele veio, se fez homem e habitou entre nós. E nós agora somos a representação dele nessa terra. Isso é muito maravilhoso. Então, quando Jesus fez isso, lá na cruz ele disse: Eli, Eli, lama sabachthani, que quer dizer: Deus meu, por que me desamparastes? Jesus gritou isso em desespero, porque Deus realmente virou as costas para ele como punição para o pecado. Deus tinha dito: o homem pecou e ele terá que ser separado de mim. Então agora Jesus vem e diz: eu carrego essa culpa. A sentença do homem pode botar sobre mim. Deus colocou sobre Jesus, e Jesus sentiu o peso de ser separado de Deus, para que eu e você pudéssemos ser reconectados. E graças a Deus que hoje você pode dizer: eu tenho a vida eterna, eu conheço Jesus, eu vou morrer, vou para o céu, e se eu não morrer logo, eu vai ter um arrebatamento, mas eu vou estar eternamente com Deus. Já posso viver isso desde agora, porque Cristo me reconectou com Deus, morrendo, se fazendo pecado, para eu me tornar a justiça dele. Então foi uma troca. É bem simples de entender assim. Eu era culpado, Jesus disse: pode botar a culpa do Lima em mim, e eu dou minha justiça. Dá minha ficha para ele, me dá a ficha dele. Então Jesus foi condenado como malfeitor, e eu fui justificado e tornado livre. Eu, você, e você, e você, e todos que converteram. Amém? Isso é maravilhoso. E Deus nos tornou uma representação de Deus nessa terra. Essa profecia de que Deus prepararia um corpo para Jesus foi cumprida em Cristo, quando Ele deu sua vida por nós na cruz. Em Filipenses, no capítulo 2, versículo 7, fala: pelo contrário, Ele se esvaziou. Esse pelo contrário é porque o versículo anterior está dizendo que Ele, mesmo sendo Deus, quando Jesus veio a essa terra, Ele era Deus. Ele não deixou de ser Deus. Talvez alguns pensam: ele era Deus, ele fez só uma encenação, ele estava na cruz ali, mas ele não sofria porque ele era Deus. Não, irmãos, a Bíblia diz que ele não usou os seus direitos, os seus atributos de Deus, o poder que ele tinha como Deus, ele não usou nessa ocasião. Quando ele veio à terra, a Bíblia diz: ele se esvaziou a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele aceitou o desafio de abrir mão de tudo aquilo que ele tinha esse poder. Ele disse: o meu reino não é deste mundo. Na hora que ele estava sendo preso, ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse daqui, os meus partidários se mobilizariam para me defender. Mas não, meu reino não é desse mundo. Ele assumiu a forma humana. Por meio do seu corpo físico, Jesus demonstrou o amor de Deus de forma clara, tangível e corajosamente através da sua morte sacrificial na cruz por nós. O Deus eterno, o El Shaddai, o Todo-Poderoso, que quando aparecia no Monte Sinai, até um animal que se aproximasse morria, e ninguém ousava chegar perto. E o povo dizia: Moisés, fala você com Deus. Eu não quero não. Por favor, fale você e depois você fala para nós, que nós não temos coragem de se aproximar. O Deus santo e poderoso, que diz que quando qualquer pessoa que visse a face dele morreria, de tão santo que ele era. Ele resolveu, na pessoa de Jesus, descer no fundo do poço, do abismo, e vir habitar com seres tão pequenos e rebeldes e irresponsáveis como nós,
para se identificar conosco e para poder expressar, mostrar o amor de Deus para nós. É por isso que nós temos que continuar fazendo a obra que Deus fez na prática. Porque, irmãos, se Deus mandasse só um anúncio no céu: olha, o meu filho está salvando vocês, tá? O evangelho é, se vocês se arrependerem, ele te salva, não aconteceria nada. Ele veio aqui, se tornou homem, se identificou com a gente. Talvez você e eu tenhamos vizinhos e pessoas que nós vemos todo dia que não conhecem a Bíblia, e que se nós falarmos para ele até da Bíblia, a Bíblia diz que Jesus morreu pelos seus pecados, você pode ser salvo se entregar a vida para Jesus, ele vai dizer: que coisa nenhuma, eu não acredito nisso. Sabe o que vai fazer nos parar para dar atenção? É quando eles verem uma ação de Deus acontecendo na sua vida, você demonstrando amor a eles, de graça, sem cobrar nada em troca. Eles vão dizer: isso não é normal, porque o ser humano é por natureza egoísta. Desde a sua infância, desde criança, o ser humano é egoísta, só pensa nele. No momento que ele vê um ser humano parando o seu tempo para servir, eles vão dizer: Deus está nessa história, tem uma coisa diferente aqui. E eles vão querer conhecer o Senhor. Por meio do seu sacrifício na cruz, Jesus conquistou isso. Ele nos aproximou de Deus. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, diz que Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Irmãos, isso nos constrange, ou deve nos constranger, a dizer que um justo morreu pelos meus pecados, me deu vida eterna. Como que eu posso ter recebido isso de graça e ignorar pessoas que estão morrendo sem conhecer a Cristo à nossa volta, e nós não vamos fazer alguma coisa? Não, nós não podemos agir assim. Nós não podemos agir dessa forma. Depois da ascensão física de Jesus, a ascensão é subida ao céu, depois que ele morreu, foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, e depois dele voltar para o céu, ele deixou sua obra nas mãos daqueles que ele redimiu. Ele começou uma obra aqui na terra, mas a obra dele não terminou, ele não encerrou, ele deixou a gente para continuar, ele conta com cada um de nós. Talvez você pense assim: Deus, Jesus é tão bom, e lá do céu, eu não tenho tempo para pensar na minha história, na minha vida, ele está salvando, e já morreu na cruz mesmo, vem mais um, salva, não quero nem saber da história. Não, Jesus tem um segundo plano, Jesus tem uma segunda intenção quando ele salva. A Bíblia diz que ele nos deu o ministério da reconciliação. Quando Jesus salva cada pessoa, ele espera que essa pessoa seja mais um, que vai ter tanta gratidão no coração, que vai levar isso lá para o seu trabalho, que vai levar isso para a sua escola, para a sua empresa, que vai levar isso para os seus vizinhos, e ele vai levar o evangelho para outras pessoas que vão converter também, que por sua vez vão fazer o mesmo, e o evangelho da graça de Deus vai se espalhar pelo mundo todo. Jesus espera que a igreja faça isso, que nós façamos isso. Essa é a determinação dele. A igreja agora demonstra o amor de Deus, da mesma forma que Jesus fez, corajosamente, e ativamente, e fisicamente. A igreja que está sofrendo pelo mundo, está demonstrando isso, padecendo, pagando um preço, mas por causa da morte desses, muitos outros naquele país continuam se convertendo. Então existe uma obra extraordinária na vida da igreja. A igreja pode ser chamada de corpo de Cristo por causa de alguns dos seguintes fatos. Os membros do corpo de Cristo são unidos a Cristo no momento da sua salvação. Deixa eu te falar uma coisa. O corpo de Cristo, ele é unido a Cristo, ele se torna um com Cristo no momento da salvação. Ou seja, quando a pessoa vem aqui na frente para se converter, quando ela chega aqui, irmãos, eu queria que vocês tivessem o privilégio de ver o que a gente vê aqui, nesses momentos da conversão. A gente faz o apelo, o convite, aí vem um, vem outro, às vezes tem 10, 15, já teve bastante aqui na frente. Às vezes tem um ou dois, mas a pessoa vem aqui na frente, e às vezes alguns vêm mascando chiclete, tá? Fica aqui, mascando chiclete. Outros estão assim, tudo bem, esperando para ver o que vai acontecer. Outros já vêm chorando. Mas com todos acontece a mesma coisa.
no momento que fazem a oração, eu quero aproveitar para contar uma história. Uma vez eu fiz uma brincadeira de mau gosto aqui na frente, na hora do apelo. Tinha um senhor bem velhinho que veio na frente para converter. E eu falei assim, enquanto os outros estavam vindo e tal, a música tocando, aí eu olhei para ele e falei assim: um velho como esse já pecou demais, hein? E ele começou a rir, porque era uma piada minha, né? Fora de hora. Um pastor sério nunca faria isso, né, seu Noel? Mas escute só, não parou aí não. Eu disse uma frase completa, eu falei assim: um velho como esse já pecou demais, né? Mas Jesus está perdoando teus pecados hoje. Então, quando eu comecei a fazendo um velho desse já pecou demais, ele começou a rir da minha piada. Só que quando eu completei dizendo, mas hoje Jesus está perdoando os teus pecados, irmãos, imediatamente o riso dele se transformou num choro. E eu sabia que era um choro de perceber o que Deus estava fazendo nele agora. Sabe o que acontece na hora daqui do apelo? Na hora que a pessoa vem na frente, irmãos? Que infelizmente, abri um parênteses, alguns crentes se levantam e vão embora, dizendo que o culto já terminou. Num momento tão crucial, um momento que os anjos fazem festa no céu, quando mais um está se convertendo, a Bíblia diz que os anjos celebram no céu. Sabe o que acontece naquela hora que a gente faz a oração? Aqueles que estavam mascando chiclete, aqueles que estavam sérios, que estavam chorando, todos têm, você percebe algo que acontece, porque naquele instante, o maior milagre está acontecendo, um milagre maior do que a cura do câncer, maior do que a cura da AIDS, qualquer outra coisa. O milagre dessa metamorfose espiritual, quando o homem está se tornando o corpo de Cristo, quando o pecador que entrou aqui pensando eu sou um miserável, quando chegou aqui na frente, que ele faz a oração de entrega, naquele instante, uma desfiliação acontece. Ele começa a deixar de ser filho de Adão e ser adotado por Deus. Muda a história da pessoa para sempre. Você vê o semblante mudando na vida das pessoas nessa hora. É nessa hora que você se torna um com Cristo. Esse é o poder da igreja. Eu não estou vendo um monte de pessoas individuais aqui, não. Eu estou vendo o corpo de Cristo, que tem o poder de mudar a história dessa cidade, que tem o poder de mudar a história de qualquer parte do mundo, onde eles forem. E Deus está começando um avivamento nesses dias, comigo e com você. Então nessa hora do apelo, irmãos, é a hora de um parto espiritual. Está nascendo uma nova criança espiritual. Alguém que viveu a vida toda no pecado, está começando uma vida agora do zero, sem pecado com Deus agora. E Deus dá toda a atenção para isso. E não importa o grau de escolaridade que você tenha, ou que família você nasceu, ou o grau de vida social, seja o que for a cor, se você é de outra denominação, não importa. Quando você tem revelação de Deus e você recebe Jesus, você se torna a igreja de Cristo, tão poderosa que nem as portas do inferno podem mais com você. Sabe, Jesus disse: eu edificarei a minha igreja. Mas ele sabia que iria contar com vocês. Ele sabia que em 3 anos e meio ele não ia fazer isso tudo. Ele sabia que ele ia contar com uma multidão de pessoas que iam agora continuar edificando. Sabe como é que Deus edifica a igreja? Deixa eu falar uma coisa. Você que converteu e pensou assim: eu pensava que quando eu convertesse, no outro dia não me dava mais vontade de fumar. Olha, tem uns que param mesmo, mesma hora a vontade de fumar. Outros não, levam meses lutando e lutando. Mas sabe como que acontece? O Espírito Santo vai transformando você, usando um e outro. Um irmão que dá um conselho, um irmão que briga com você, você tem que perdoar ele. Um irmão que você brigou e agora você tem que pedir perdão. Sabe a ação que você vai ter que fazer para reparar um erro que você cometeu na sociedade. Seja o que for, dia a dia, o ferro com ferro se afia. Um irmão com o outro vai se edificando. E quando esse aqui tem um dom melhor do que o meu, aí eu preciso dele, ele precisa de mim, eu preciso daquele outro. É assim que a igreja vai crescendo. E até Jesus voltar, não haverá uma igreja totalmente limpa, totalmente pura, totalmente corretinha. Se fosse para a igreja ser correta, se nós tivéssemos uma igreja 100% correta, pura e limpa, nós teríamos que fechar as portas e não receber mais ninguém, senão ia contaminar, né, com os de fora.
Mas mesmo assim, nós não íamos dar conta de purificar ninguém. Até Jesus voltar é uma luta. E a igreja tem que ficar com a porta aberta. E nós temos que sair. E pessoas têm que entrar. E nós vamos fazendo isso até Jesus voltar. Mas Ele disse: eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação do século. Essa é a garantia que nós temos. Bem ou mal. Quando tudo vai bem, quando tudo vai mal. Sou ainda seu amigo principal. Uma musiquinha que tem de criança, que Jesus disse. Aleluia. Os membros do corpo de Cristo são unidos a Cristo na hora da conversão. Em Efésios, no capítulo, preste atenção nisso aqui, Efésios capítulo 4, versículo 15 e 16. Existe uma tarefa para todos nós. Existe uma tarefa. Igreja não é lugar só de você sentar e ouvir uma pregação. É lugar de viver, de compartilhar as coisas boas e as coisas ruins que está sobre nós, para ser ajudado e para ajudar. Em Efésios capítulo 4, versículo 15, diz assim, diz, mas, esse mais puxa pelo contexto, né? Depois que minhas meninas fizeram a Jocum, agora não posso mais pregar sem falar contexto, viu, Jay? Senão elas me chamam a atenção. Brincadeira. Por que esse mais? Seguindo a verdade em amor, mas tem um mais. É porque, se você olhar o versículo 13... aliás, o 14, que eu não li aqui por causa do tempo, resumido, mas eu gostaria que você lesse esse capítulo todo em casa para você ver. No versículo anterior, a Bíblia diz que nós não devemos ser como meninos, agitados de um lado para o outro, por todo vento de doutrina, pela artimanha dos homens maus que ficam sendo, sabe, Deus espera que à medida que o tempo passe, você vai crescendo, você vai se tornando adulto na fé, você vai tendo uma firmeza, o irmão pisa no seu pé, pede perdão, você perdoa, você pisou no pé dele, você se humilha, pede perdão e ele também perdoa, um comete um erro, o outro vai lá e ajuda, um está fraco, o outro ajuda a carregar, sabe, não sejam mais como meninos, como crianças. Não é aceitável alguém com 10 anos de crente, tá tendo picuinhas uns com os outros, eu vou para ali, mudar para outra igreja, porque aqui uma irmã não gosta de mim. Amadureça. Uma criança que nasce, os pais ficam pesando todo dia, não é, Val? E se no peso não estiver indo normal, ele vai levar no médico, o médico diz, leva para um especialista, porque tem alguma coisa errada. Se completar 2 anos e o menino não sabe chamar papai e mamãe, o médico vai dizer, leva para o especialista, porque tem alguma coisa errada. Mas nós crentes, às vezes, somos meninos demais por muito tempo. Então o versículo anterior está dizendo, não sejam mais como crianças, que é agitado de um lado para o outro, por todo vento de doutrina. Pelo contrário, ele diz assim, mas, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, diga tudo. Crescer em tudo, fala de ser fiel a Deus nas reuniões, ser fiel a Deus na sua palavra, quando você dá a sua palavra você cumpre. Crescendo em tudo, fala dos relacionamentos familiares, como é que você reage quando o seu esposo é chato com você, mulher. Como é que você reage, marido, quando a sua esposa é gastadeira ou qualquer coisa? Como é que você reage quando um filho te desobedece? Como é que você reage quando alguém te corta no trânsito? Amadureça em tudo, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, como é o nome dele? Está aí, né? Se não, colando assim também não dá. Naquele que é o cabeça, Cristo, de quem todo o corpo, bem ajustado e consolidado pelo auxílio de todas as juntas, diga todas as juntas, segundo a justa cooperação de cada parte. Quem é parte aqui da igreja? Levante a mão. A metade levantou a mão, a outra metade não levantou, mas todos estão, né? Quem é quem faz parte da igreja, levante a mão aqui. Você é da igreja. Amém. Então olha só, pela justa cooperação de cada parte. O problema é que tem algumas partes que fazem muito e outras partes fazem pouco. Aí isso é injusto. O justo é que todos se envolvam em tudo, que todos estejam prontos para tolerar uns aos outros. Tem gente que fala assim, pastor, eu sou crente, mas não quero papo com crente, não quero discipular ninguém, cuidar de ninguém, porque eu não tenho paciência para isso. Então, já pensou minha mão, eu só vi uma vez dizendo que uma mão agiu por conta própria,
Foi um deputado que deu um tapa no outro. Vocês viram aquilo na TV? E aí a imprensa chegou e disse, por que você fez aquilo? Não, a minha mão que se soltou e bateu sem querer. Já pensou se a sua mão sair por aí batendo na cara do outro? Pelo menos escolha quem bater, né? Porque tem uns aí que você vai se dar mal. Então, irmãos, a justa cooperação de cada parte. Olha o que acontece quando isso tudo acontece na igreja. Pela justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo, meu amor. Aleluia. Você quer crescer, irmãos? Não pensa que, o pastor, põe a mão aqui na minha cabeça, pastor, eu quero crescer espiritualmente. Vai te catar. Vai te relacionar com o teu irmão, vai ver quem está precisando de você, vai perdoar o outro, vai pedir perdão do outro, vai ajudar o irmão que está necessitado, vai atrás daquele que nunca mais veio na igreja e você conhece, é seu amigo, é seu cliente. Edifique-se uns aos outros, você cresce. Vai discipular alguém, irmãos? Vai. O que ele vai precisar fazer para discipular outro? Ele vai ler a Bíblia, ele vai estudar. Meu Deus, eu tenho que ajudar aquele irmão. Se ele perguntar aquilo, eu vou ter que saber. E eu vou ter que... Né? Cresce mais do que o que ele está discipulando. Isso é a igreja. Eu não estou dizendo isso porque eu acho que vocês são péssimos. Irmãos, eu não conheço nenhuma igreja igual essa aqui. Eu vou dizer como o apóstolo Paulo falou, eu estou fora de mim, mas eu vou dizer que não tem uma igreja melhor do que a nossa aqui em Boa Vista, não. Tem muitas boas igrejas, mas melhor do que a nossa não tem, não. Pelo menos eu ouço elogios direto. Irmãos, quase toda semana chega alguém de fora aqui, dizendo, pastor, eu estou chegando, sou novo, aqui não conheço ainda as igrejas, estou visitando, já fui numas 5, 6 ali, e agora eu vim aqui hoje, mas já vi que vou ficar aqui, porque eu gostei dessa. Isso é maravilhoso. Essa semana, eu despedindo de uma família que estava indo embora, eles falaram, pastor, como nós fomos abençoados aqui nessa igreja. Passou só poucos meses aqui. Que povo maravilhoso dessa igreja. Eu gostei tanto que eles elogiaram vocês. Eles falaram assim, pastor, um povo tão maravilhoso, simpático, amoroso, simples. A gente se deu tão bem com esse povo. Não vamos levar essa saudade. Essa igreja é muito maravilhosa. Parabéns para vocês. É isso mesmo, a igreja tem que ser assim. Deixa eu te falar, todo mundo fala bem da nossa igreja. Então você que é da igreja, não ouse falar mal de você mesmo. Amém? Porque às vezes nós nos pegamos falando mal do outro. Não julgue o seu irmão, não julgue a igreja é de Deus. Ele disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Se tem alguma coisa para ser julgado, entregue para Deus. A Bíblia manda a gente julgar nós mesmos. Todo mês aqui na Santa Ceia, eu leio, todo mês. Examine-se o homem a si mesmo, e assim como é do pão e do cálice. Porque se julgarmos a nós mesmos, não seremos julgados pelo Senhor. Então nunca julgue os outros, nunca avalie o erro dos outros, mas julgue a você mesmo. O que eu posso fazer? O que eu tenho feito para ajudar esse irmão ou essa irmã? Isso é muito importante. Faz parte do corpo de Cristo, cooperando com o seu próprio crescimento em amor. A verdade não deve ser usada como uma arma para forçar as pessoas à sua aceitação e obediência, mas deve ser sempre apresentada em amor. Você já viu que não adianta você chegar com a sua esposa, ou que não é crente, ou com alguém, ou com um filho, ou com outra pessoa, você tem que converter. Se você não converter, você vai para o inferno. Essa semana você tem que ir na igreja. Se você não converter, você vai para o inferno. Isso não é boa notícia para ninguém, irmão. O evangelho é boa notícia. Boa notícia é dizer, rapaz, eu não sei o que você está fazendo, porque teus pecados já foram perdoados. Só falta você tomar a decisão e a salvação já é sua. Sabe? Ser duro não é uma maneira certa de pregar o evangelho. Você falar para o homossexual ou para a prostituta, ela fala dizer, olha, é melhor você não ir para a igreja desse jeito, porque eles vão lá, eles vão te reprovar lá, você sabe que Deus condena essa prática, então nem vá. Não, isso não é boa notícia, isso não é evangelho. Evangelho é dizer, meu amigo, você vai encontrar uma multidão querendo te apoiar, querendo te abençoar, você vai ser transformado, porque tem um Deus que te ama e que te fez para ser uma bênção. Isso é evangelho. Esse é o papel da igreja. E não é papel dos pastores somente. Inclusive,
Eu vou continuar pregando essa mensagem domingo que vem, porque não vai dar tempo de terminar. Mas fala que a edificação da igreja repousa sobre 2 ombros. Os ombros, claro, Jesus, em primeiro lugar, Ele está edificando, mas Ele usa a gente. Mas os ombros dos que ensinam, a Bíblia diz que Deus escolheu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Para quê mesmo? Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, não é, Jay? Para o desempenho do seu serviço, até que todos cheguemos à estatura de varão perfeito. Então, a edificação do corpo repousa sobre os que ensinam e sobre os que recebem o ensinamento e sai por aí entregando de graça aquilo que de graça receberam, transmitindo as experiências com Deus que você tem aqui, passando para as pessoas lá fora e levando esse evangelho em frente. Os membros do corpo de Cristo seguem a Cristo como cabeça. Você não tem que achar, eu acho que é assim que tem que ser. Não, irmão, tudo está aqui na Bíblia. Se eu ensinar alguma coisa que estiver fora da Bíblia, você pode vir conversar comigo, me mostrar que eu vou me arrepender e dizer, me perdoa, irmão, me enganei. Vamos seguir a Bíblia então. Está tudo aqui. Nós não temos que achar coisa nenhuma. Nós temos que seguir Cristo como cabeça. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23 diz: e sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Ou seja, Deus colocou tudo que há debaixo do governo de Jesus, e pegou Jesus e deu para a igreja, para ser o cabeça da igreja, para que ela possa ter essa autoridade nesse mundo, de andar por cima das circunstâncias, vencer o maligno, vencer as tentações. E quando Jesus ressuscitou, e andou por esse mundo, por vários dias com os discípulos, no último dia dele aqui na terra, quando ele ia subir para o céu, já no Monte das Oliveiras, ele falou para aqueles que estavam presentes: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra, tudo. E agora, eu estou dando essa autoridade para vocês. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando esses discípulos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando a eles a cumprir tudo que eu tenho ordenado. E é esse que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Amém? Ele deu a palavra dele, que ele continua com a gente todos os dias. Isso é maravilhoso. A igreja é um organismo vivo, através do qual Cristo manifesta a sua vida a esse mundo perdido. Os membros do corpo de Cristo são habitados pelo Espírito Santo de Cristo. Em Romanos capítulo 8, versículo 9, a Bíblia diz: vocês, porém, não estão na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vocês. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Quantos aqui tem o Espírito Santo? Todos que nasceram de novo receberam o Espírito Santo na hora que converteram aqui. Todos, todos, todos. Aí você fala: pastor, eu não fui batizado no Espírito Santo ainda, porque eu nem fui para o batismo ainda, nem para o encontro. Mas o Espírito Santo já está dentro de você. No momento que você converte, a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele vem ser o selo de propriedade de Deus dentro de nós. Ele vem habitar em nós naquela hora. O batismo do Espírito Santo é outra experiência que você tem de mergulhar, de ser munido do poder de Deus. Mas os membros do corpo de Cristo, os membros de Cristo, eles têm o Espírito Santo habitando nele. Então, você não tem que ficar procurando coisa aqui, coisa ali. O mesmo Espírito que está naquele cristão está no outro, o mesmo Espírito que está em mim está em você. Todos nós temos o mesmo Espírito. Os membros do corpo de Cristo possuem uma diversidade de dons adaptados a funções específicas. Ou seja, 1 Coríntios, eu gostaria que você também lesse em casa essa semana. 1 Coríntios capítulo 12, do 1 ao 31, o capítulo inteiro. Porque ele vai falar sobre essa distribuição de dons. Está à nossa disposição dons de sabedoria, dom de conhecimento, dom da fé, dom de curar, dom de profecia, dom de discernimento de espírito, variedade de línguas e capacidade para interpretar línguas estranhas. Você já pensou alguém orar em línguas e você interpretar? Isso é um dom que Deus dá. E a Bíblia diz o texto aqui, olha, no finalzinho fala assim: mas um
E o mesmo Espírito é que realiza todas essas coisas, distribuindo-as a cada um individualmente, conforme Ele quer. Então Deus vai dar o dom de cura para esse aqui, se Ele quiser. Ele vai dar o dom de profecia para aquele outro, interpretação de língua para aquele. Todos nós temos algum dom. Não temos os dons todos numa pessoa só, até talvez para a gente não se orgulhar. Mas todos têm algum dom que serve uns aos outros. Talvez tenha um irmão aqui que tem o dom de cura, evidente. Por que eu vou ficar orando nos enfermos se eu nunca vi ninguém ser curado depois da minha oração? Mas tem um irmão ali que tem o dom de cura. Então eu vou chamar ele, irmão, ora aqui, ora por mim, eu preciso de cura. E ele vai dizer, eu preciso do dom da palavra, pastor. Então eu tenho o dom da palavra, eu vou orar por você e vou ensinar você. Mas cada um de nós aqui recebemos os dons conforme Deus distribui a cada um, para servir o corpo de Cristo. Todos juntos nos tornamos um e nos capacitamos para essa grande obra em Cristo Jesus. Nós estamos construindo ali um grande prédio, porque Deus vai mandar um avivamento, não é para nossa vaidade, até porque não vai demorar muito mais, não vai ser mais eu, pastor, aqui. Já estou velho, já estou procurando um lugar no interior para me morar. Eu acho que eu vou lá para o Seu Noel, na fazenda do Seu Noel, ficar lá na casa do caseiro, brincadeira. Sabe, irmãos, aquela construção é de vocês, é sua, você que está fazendo. Sabe, depois que a igreja for arrebatada, o denário faz o que ele quiser com aquilo lá. Mas enquanto a igreja estiver aqui, vai trocar de pastor, eu não vou estar mais aqui uns dias, eu vou para a Venezuela agora dia 7, inclusive, ore por mim. Quem sabe se eu não volto mais, né? Se eu não voltar mais, vai ser outro, mas a igreja vai continuar. Mas eu vou voltar. Então, nós estamos construindo porque Deus prometeu um avivamento. E uma igreja do porte dessa aqui, irmãos, com a mentalidade que vocês têm, com a revelação que vocês têm, com a vontade de servir a Deus que vocês têm, nós vamos criar um movimento nessa cidade que vai parar carro, fazer fila esperando para terminar o culto, para entrar para outro culto. Eu não sei quantos cultos eu vou aguentar, mas a gente troca, põe outros pastores mais novos para aguentar, né? Eu creio nisso. Tem uma igreja aqui em Boa Vista que eu admiro demais. Ela fica localizada na Avenida Mário Homem de Melo, 3461, bairro da Liberdade. Essa é a igreja. São vocês. Eu admiro vocês. Domingo que vem nós vamos continuar esse assunto sobre a igreja. Comece a ver a igreja como algo sobrenatural, porque é a igreja e é o corpo de Cristo. Amém?